A renovação carismática é católica? No mundo ou no submundo das redes sociais, nós temos visto cada vez mais e sistematicamente uma série de vídeos por diversos perfis, canais, cujo passatempo preferido é detratar a renovação carismática católica. Eu já vi de tudo, que é uma infiltração protestante na Igreja Católica, que é uma aberração, eu já vi até chamarem que é uma heresia e que é obra do encardido, como dizia o Padre Léo. O fato é que cada vez que essas pessoas alheias à RCC buscaram falar sobre a renovação, sobre essa corrente de graça, sem buscar conhecer de perto, sem se aproximar fraternalmente, só saiu abobrinha. Quer ver mais um exemplo? Aliás, eu vou dar dois. Brenda Carranza, por exemplo, ela é uma teóloga, socióloga, cuja carreira acadêmica praticamente inteira foi toda voltada a pesquisar sobre a renovação carismática, mestrado, doutorado e assim por diante, mas sem nunca se envolver com a renovação. Portanto, o movimento carismático era para ela apenas um objeto de estudo. E durante um certo acampamento de oração em que ela foi participar como pesquisadora na Canção Nova, ela chega mesmo a escrever no seu livro que o padre Jonas Habib simplesmente aparece e desaparece do palco do nada, segundo ela, alimentando a aura de santidade diante do povo. Ora, será que ela não considerou que por efeito de praticidade, logística, existia ali o acesso por trás do palco, ou ela queria que o Monsenhor Jonas fosse caminhando até chegar no rincão, no palco, passando no meio da multidão? Tendo outro exemplo bem interessante, Reginaldo Prandi, também sociólogo, doutor, enfim, acadêmico, que também tratou a renovação como um mero objeto de estudo, mas sem envolvimento com essa realidade. No seu livro chamado Um Sopro do Espírito, ele chega a atestar com uma tamanha certeza que eu não sei de onde ele tira, dizendo que a renovação carismática era uma estratégia criada pelo Vaticano para barrar a teologia da libertação aqui na América Latina e, claro, no Brasil. Ora, se a RCC foi uma estratégia, ela foi uma estratégia livre e soberana do Espírito Santo. Pois bem, não satisfeito nesse livro, ele ainda afirma categoricamente que a renovação carismática era financiada no começo aqui no Brasil por grandes empresas poderosas que injetavam muito dinheiro para financiar as ações da renovação. E uma dessas empresas, inclusive, era a CIA. Cada uma, viu? E já teve até quem asseverou que os padres jesuítas que trouxeram e difundiram a renovação para o Brasil, ou seja, o padre Eduardo Doggett e o padre Dario Duran, que eles eram espiões da CIA. Da CIA! Olha, só se for a CIA de Jesus, né? Por isso, não à toa, desde muito cedo, já no seu comecinho, a renovação teve que buscar entender a si mesma. E fez isso não buscando a partir de fora, mas ao contrário, buscando a partir de dentro da própria igreja. Mais do que isso, ela buscou nas raízes mesmas da igreja, sobretudo na Sagrada Escritura, na tradição, se esses fenômenos semelhantes se também ocorreram anteriormente na história bimilenar da igreja. Assim, uma das primeiras ações da renovação foi justamente buscar nas fontes bíblicas e pós-bíblicas, ou seja, na Escritura, na era apostólica, na era patrística. E veja, há um tesouro inesgotável da ação soberana do Espírito Santo que tem derramado seus dons e carismas sobre a igreja. E isso nós podemos comprovar tanto na Escritura, como também nos primeiros séculos da era cristã, na igreja nascente, a igreja primitiva. Sobretudo ali pelo século IV, que aliás é chamado de o século de ouro da igreja, porque ele foi abundante em grandes autores, pensadores, formuladores da fé e da doutrina católica, mas também de uma profundação do Espírito Santo na vida da igreja e dos seus pastores. E isso de saída mostra a inseparabilidade entre fé e razão, entre tradição e carisma, entre experiência e doutrina. Bem, mas o ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo e falar com você agora é que parece que vez por outra esse debate ele é reinflamado e pessoas que nunca tiveram contato, nem ao menos buscaram um diálogo fraterno para que pudesse conversar, tirar dúvidas, colocar suas inquietações com relação à renovação de um modo amistoso, sabe? Fraterno, sem ferir a unidade, nem atacar o irmão. Parece que uma espécie de eterno retorno, eles têm sempre voltado com isso à tona e como sendo o seu passatempo preferido, atacar a renovação de forma pública, sem caridade, sem honestidade, sem unidade. Aliás, você sabe muito bem quem é que vibra com esse ataque aos irmãos de fé, não é verdade? Você sabe muito bem quem é que se alegra ao ver irmãos brigando, discutindo
e quebrando a unidade do corpo de Cristo. Então, parabéns, essa turma está fazendo ele muito feliz agora, né? Aliás, eu vou até me corrigir, porque eu nem digo que irmãos estão brigando, porque a Renovação Carismática nem sequer se levantou, nem veio a público para responder, contra-atacar, contra-argumentar contra esses impropérios que certos grupos católicos têm proferido contra a RCC. Eles como que brigam ali sozinhos nas redes sociais, atacam unilateralmente com uma sanha odiosa, que sabe lá de onde vem tal sentimento. Embora eu não queira que esse vídeo fique muito grande, mas tem alguns pontos, aspectos que eu acho muito importante falar com você agora. Sobretudo porque esses grupos católicos de internet acabam por confundir o nosso povo, os nossos jovens também, semear confusão e infelizmente também terminam por fazer eles abandonarem a caminhada dentro da corrente de graça. E uma das acusações que eles tratam bastante é dizer que a renovação carismática não é católica. Pois bem, eu faço também essa pergunta e vou tentar responder. Afinal, a renovação carismática é católica? Eu não vou aqui fazer uma história da renovação, porque o vídeo ia ficar longo demais, mas eu gostaria de traçar algumas bases dos precedentes católicos e demonstrar de maneira sintética a catolicidade da RCC. Primeiro ponto, sobre movimentos primaveris. Sabemos que ao longo da história da igreja nós podemos comprovar inúmeros movimentos primaveris, ou seja, renovações espirituais, que com o novo derramamento do Espírito Santo têm sido derramados sobre a igreja. Em geral, essas reformas, renovações, elas surgem como uma reação da lenta perda da radicalidade evangélica e acaba fornecendo um novo sopro do Espírito sobre a igreja e sobre os fiéis. Um exemplo disso nós temos com a reforma cluniaense, ou seja, a reforma da vida monástica lá pela Idade Média, instaurando a ordem de Cluny, estabelecendo a regra de São Bento, eram chamados monges negros. Temos também a evangelização dos povos eslavos, com São Cirilo, Metódio. Temos o monaquismo missionário, que teve o seu auge lá com Gregório Magno. Temos a reforma franciscana, o franciscanismo, as ordens mendicantes, agostinianos, dominicanos, todos eles buscando gerar um movimento de desejo de retorno às origens da vida cristã. Temos ainda a reforma teresiana. Santa Teresa, que como reformadora do Carmelo, tornou-se mesmo uma refundadora, guiada por uma profunda reforma espiritual, unindo ali o ideal da vida eremítica e também o seu apostolado. Temos ainda a reforma inaciana com Santo Inácio de Loyola, os ascetas, as virgens consagradas, a vida eremítica e assim por diante. Ou seja, de quando em quando nosso Senhor sopra sobre a igreja um novo sopro de renovação espiritual. E nesse sentido, sem medo de errar, a renovação carismática católica, enquanto corrente de graça, ou seja, grupos de oração, novas comunidades, institutos, congregações, ela está ancorada precisamente nessa tradição bimilenar da igreja, junto com esses outros movimentos primaveris na história da igreja. Você pode chamar de movimento primaveril, renovação espiritual, derramamento do Espírito Santo, nova primavera da igreja, como você quiser. Nós temos ainda também alguns precedentes católicos, e veja que nenhum movimento sociológico, cultural, político ou mesmo espiritual, ele não nasce isolado de algum contexto que o explique e o favoreça. Então, nesse sentido, nós podemos ver a ação de Deus na história, uma espécie de teologia da história. Agora, claro, também de fato nós podemos ver na história do cristianismo alguns precedentes históricos dentro das igrejas dos nossos irmãos esperados, vamos dizer assim. Como, por exemplo, nós temos ali o metodismo, o irvigismo, o revivalismo americano, as igrejas ou movimentos de santidade, que depois vieram a originar o pentecostalismo clássico e também, finalmente, o neopentecostalismo. Mas veja, esses movimentos religiosos protestantes foram geradores históricos do pentecostalismo. Eles são classificados como uma espécie de subproduto da reforma, porque eles têm características que não estão presentes no movimento católico carismático, por exemplo. E aqui nós vamos traçar as grandes diferenciações entre um e outro. Então, por exemplo, esses movimentos pentecostais, protestantes, eles se baseiam fortemente na experiência individual, individualista até, ao ponto de diminuir ao máximo o papel institucional das igrejas. E com isso, descuidam também do papel da mediação da graça, dos sacramentos, do sacerdócio. Isso eu falo usando como fonte uma tese de doutorado de uma pesquisadora, teóloga chamada Denise Blake-Ruth, que na sua tese de doutorado sobre a RCC, ela fala o seguinte: a renovação não é nem deriva do pentecostalismo, apesar do
entorno no qual se desenvolveu. Já que entendemos essa parte, podemos nos perguntar, então qual foi o campo em que essa nova graça para a igreja, como falava Yves Conga, como foi que essa nova graça se desenvolveu dentro da igreja? Outros desenvolvimentos dentro da Igreja Católica ajudaram a preparar esse caminho, o terreno para o nascimento do que viria a se chamar Renovação Carismática Católica. Nós temos, por exemplo, a renovação do movimento bíblico lá pelos anos 40, essa foi talvez um dos alicerces. Também temos ali os cursilhos de cristandade, porque muitos dos primeiros carismáticos, pioneiros ali, vieram justamente dos cursilhos. Inclusive, durante uma entrevista para essa pesquisadora Denise, que eu citei há pouco, um dos professores que propiciaram o retiro de Duquesne, Patrick Burgess, ele chegou a afirmar que os cursilhos de cristandade foram a antessala da renovação. Olha que expressão bonita, né? Tivemos também a própria renovação do movimento litúrgico, Pio X com a valorização do apostolado leigo. E claro, também tivemos aqui a mais óbvia influência e preparo, que eu considero talvez o mais importante precedente, a carta encíclica do Santo Padre o Papa Leão XIII, Ad Divino Illud Munus, que foi a primeira encíclica sobre o Espírito Santo, datada de 1897. E além disso, claro, tivemos aquela grande culminância no seu ato profético, eu diria, do Papa Leão XIII ao consagrar o século XX ao Espírito Santo, precisamente na virada do ano, do século inclusive, de 31 de dezembro de 900 para 1º de janeiro de 1901, durante uma vigília de oração ao Espírito Santo, pedindo pelo século que ali se iniciava. Então, precisamente à meia-noite, ao começar a Eucaristia, o Santo Padre ele entoa o hino do Veni Creator Spiritus, invocando o Espírito Santo sobre toda a Igreja e sobre o mundo inteiro. Além disso, nós temos o próprio Concílio Vaticano II como elemento fundante que abriu ali as portas para o surgimento da renovação carismática, assim como também outros novos movimentos dentro da história recente da Igreja. Portanto, a renovação carismática católica, cujo nascimento, a data de consolidação, se dá ali em 67, se dá apenas 2 anos após o encerramento do Concílio Vaticano II, 65. Então ela é fruto direto decorrente pós-conciliar, assim como alguns outros movimentos advindos do concílio. Então, nesse sentido, a renovação carismática ela é filha do Concílio Vaticano II. Veja que a RCC ela teve a sua gestação, por assim dizer, realizada em várias etapas. Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo detalhando melhor cada uma dessas etapas. Mas, vamos voltar aqui. O que eu quero dizer com esse vídeo é que a renovação carismática ela é católica. Ela é da igreja, ela é para a igreja, ela é filha da igreja. E aqueles jovens estudantes e professores também da Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos, eles estavam todos comprometidos solidamente com a fé católica. Aliás, o nome é Universidade Católica de Duquesne e do Espírito Santo. Ela era regida por sacerdotes da Congregação do Espírito Santo, os espiritanos. Portanto, eles possuíam, sim, uma sólida formação católica, acadêmica e também com diversos trabalhos sociais, de promoção humana e também inclusive de ordem política. Então não eram pessoas sem instrução, emocionadas, ignorantes, nem suscetíveis ou alienadas. A própria Pat Mansfield, que estava no retiro de Duquesne, ela conta no seu livro que mesmo após essa tremenda experiência de Deus que ela teve na capela, ao ser batizada no Espírito Santo, ela conta que se o bispo chegasse para ela e dissesse que aquilo não era de Deus, ela iria se afastar daquilo por completo. Também o David Mangan, outro dos jovens que lá estavam, ele fala o seguinte sobre a sua experiência. Ele narra que teve uma experiência tão profunda de renovação dos sacramentos do batismo e da confirmação. Ou seja, ele teve um mergulhar na experiência genuinamente católica e também, claro, institucional. Então perceba que essa experiência, a partir da experiência do retiro de Duquesne, é sempre um movimento de aproximar-se da igreja institucional, hierárquica, e nunca de separação, como que se fosse para criar uma supra-igreja do Espírito Santo, tampouco não se tratava de uma separação da hierarquia, muito menos uma infiltração protestante dentro da igreja, como alguns querem acusar. A experiência com o Espírito Santo, ela levou aqueles jovens de Duquesne e todos depois, que também foram batizados no Espírito Santo, a uma aproximação da igreja, e nunca, não o contrário. A esse propósito, desde o seu começo, essa foi a percepção também dos padres, bispos, inclusive de conferências de bispos. Para citar um exemplo, já pelos anos 70, temos a Conferência dos Bispos de Boston, que emitiu uma carta
que dizia o seguinte, identificando na renovação carismática alguns frutos ou características. Vou citar aqui alguns. Um renovado interesse pela leitura e oração da palavra de Deus, um gosto pela vida de oração, um interesse pela vida dos santos, obediência à igreja, e claro, em particular, ao Santo Padre, uma renovada vida sacramental, litúrgica, uma vida comunitária sólida, né, caracterizada ali nos grupos de oração, um amor filial à Nossa Senhora, e por aí vai. Então veja que essa constatação acabou se confirmando em outros inúmeros textos da hierarquia, com sacerdotes como o cardeal Sunes, o cardeal Joseph Cordes, que foram responsáveis por acompanhar a renovação no mundo durante um bom tempo. Esses e tantos outros puderam, com o coração aberto, se aproximar, buscar compreender o que era aquela então novidade que o Espírito Santo estava promovendo na igreja. E até mesmo pesquisadores alheios, externos à fé católica, também eles atestam a catolicidade da renovação carismática e, inclusive, traçam diferenças entre a experiência carismática católica e a das outras igrejas protestantes. É o caso do pesquisador e teólogo Harold Winslow Sinan, falecido no ano de 2020. O Dr. Sinan, ele foi um dos maiores historiadores do movimento pentecostal carismático no mundo. Ele também foi reitor da Regent University, nos Estados Unidos, e dentre os seus muitos livros, eu gostaria de destacar o chamado The Century of the Holy Spirit, ou seja, o século do Espírito Santo, que ali nessa obra ele aborda os 100 anos do movimento pentecostal e carismático no mundo. A certa altura do livro, após fazer todo um apanhado histórico sobre o pentecostalismo, ele chega a fazer também uma análise sobre a experiência católica. E eu quero ler aqui na tela com você o que ele diz. Essas origens católicas diferiam daquelas igrejas protestantes de maneiras significativas. Os primeiros líderes católicos eram quase todos jovens universitários que não tinham nenhuma das atitudes anti-intelectuais, às vezes encontradas nos círculos pentecostais e carismáticos. Eles eram homens e mulheres jovens profundamente comprometidos com a fé católica, já entusiasmados pela visão do Concílio Vaticano II para a renovação da Igreja Católica. Portanto, eles entenderam imediatamente que sua nova experiência carismática era para o bem de toda a Igreja, e eles viam o novo movimento como uma resposta à oração do Papa João XXIII por um novo Pentecostes. E olha que interessante, né? Até um pentecostal reconhece a renovação carismática como genuinamente católica. E sim, que ela difere da experiência protestante pentecostal. Mas aí você pode genuinamente perguntar, mas é aquele grupo onde os professores de Duquesne se reuniam antes de realizar o retiro de Duquesne? Bom, esses professores, eles eram professores de filosofia, teologia, eram Patrick Burgess, William Story e Ralph Kiefer. Eles já se reuniam desde 66, com frequência em grupos de oração, para ler, para meditar a Bíblia e para orarem juntos. Até porque já era comum naquele cenário, naquele contexto, entre os católicos americanos, fazer vigílias bíblicas e encontros de oração. Mas esses professores, eles sentiam que queriam mais, que sentiam que precisavam fazer algo. Não sabiam o que era, mas era o que eles descreviam. Queriam fazer algo. Então, espontaneamente, eles começaram a pedir ao Espírito Santo em oração para que eles concedessem a renovação da fé. Então, eles desenvolveram, inclusive, o hábito de orar o Veni Creator, da sequência da liturgia da Vigília de Pentecostes, né? Além de começar também um estudo sobre a igreja primitiva, em particular, Atos dos Apóstolos. Então, veja ali que o embrião, a semente, já está toda ali, dentro e não fora da Igreja Católica. De todo modo, essa busca deles por experimentar algo mais de Deus, de conhecer mais o Espírito Santo, o ilustre desconhecido, como se falava antes, os levou a conhecer e se reunir na casa de uma senhora chamada Flo Dodge. Ela era uma senhora presbiteriana e que organizava um grupo de oração na sua casa. Mas olha só que interessante, mesmo esses professores chegando a esse grupo na casa dela, com certa parcimônia, eles atestam que puderam comprovar que não identificaram nenhum elemento de fundamentalismo bíblico, mas que era um grupo sério, com uma boa teologia, uma postura séria, comprometida com seus participantes. E veja, era um grupo interdenominacional.
E os professores, quando dão a sua entrevista e narram o seu depoimento, eles são enfáticos em dizer isso. Era um grupo interdenominacional e não era um grupo pentecostais, porque lá participavam presbiterianos, episcopalinos, entre outras denominações. Bom, e para resumir a história, durante 3 sextas-feiras, em janeiro de 67, esses professores visitaram seguidamente esse grupo de oração, antecedendo ali o retiro de Duquesne, que se daria em fevereiro daquele ano. Quis a providência que essas sextas-feiras de 67 fossem um dia 6 de janeiro, a festa da Epifania, o 13 de janeiro, a 8ª da Epifania, que celebrava o batismo de Jesus, e no dia 20 de janeiro, eles foram batizados no Espírito Santo. E já nessa época, e talvez justamente por serem professores de teologia, eles testemunham que já tinham conhecimento de que a realidade, por exemplo, do dom das línguas, já era um fenômeno aceito e vivenciado na igreja primitiva, bem como também no correr da história da igreja. Também não se limitou somente ao Novo Testamento, mas aquilo acontecia inclusive no período pós-bíblico. Mas a pergunta deles era a seguinte: por que então esse fenômeno não ocorria mais com frequência em nossos tempos? E essa experiência desses professores acabou gerando o primeiro texto sobre a renovação carismática. Infelizmente, nunca foi publicado, mas é um texto escrito por um desses professores, o Patrick Burgess, doutor em filosofia e teologia. E o título era o seguinte: Can Catholics Become Charismatics? Ou seja, algo como: podem os católicos tornarem-se carismáticos? Bom, o resto é história, você já sabe o que aconteceu. A renovação carismática se espalha rapidamente pelo mundo todo, ela entra no coração da igreja e sob a paternidade do cardeal Sunes, que foi um dos 4 moderadores do Concílio Vaticano II. Desde o Papa Paulo VI, todos os santos padres se dirigiram à renovação carismática, animando, apoiando, celebrando, se encontrando com a renovação, dirigindo mensagens. Papa Paulo VI, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI, Papa Francisco, todos eles. Só não o Papa João Paulo I, porque infelizmente não teve tempo dado o seu curto pontificado. Mas ele teve ciência desses eventos na igreja. Então, sem dúvida, eu posso dizer que a renovação carismática ela é um dos movimentos que mais teve encontros com os papas. Ou talvez o que mais realmente se encontrou. A renovação ela tem gerado inúmeros frutos para a igreja. E é justamente pelos frutos que nós conhecemos, na verdade. Então nós temos aí, desde canais de TV, corporações, hospitais, missões, universidades, editoras, congregações, institutos, pastorais. Temos bandas, músicos, artistas, comunidades novas, grupos de oração. Tantas iniciativas, frutos dessa experiência do batismo no Espírito Santo. Isso sem contar as inúmeras vocações que têm sido geradas. Padres, freiras, religiosos, até mesmo bispos, vocações leigas de matrimônios, restauração de matrimônios, mudança de sentido na vida profissional, secular, leiga, integrando a vida da fé com a construção da civilização do amor. Nós temos aí fruto dessa inspiração carismática visto políticos, empresários, os mais diversos tipos de profissionais. Temos gerado teólogos, doutores, escritores, gerado biblistas, exegetas. Temos inclusive gerado membros que hoje compõem dicastérios da Santa Sé, tem até uma juíza da Suprema Corte Americana. Inclusive esse caminho de santidade tem sido reconhecido pela Igreja também de modo formal. Temos, por exemplo, o reconhecimento pontifício à época da chamada Fraternidade Católica, em 1990. Também reconhecido o ICRIS, em 93, e agora unindo num só serviço o CARIS desde 2019. E não para por aí. A renovação carismática, pela graça do batismo no Espírito Santo, também tem gerado santos, viu? Quantos destes nossos irmãos já são declarados servos de Deus, ou que morreram no chamado odor de santidade, ou que de fato estão mesmo caminhando para a honra dos altares? Monsenhor Jonas Abíbio, que dizer? Padre Rafael Garcia Herrero já é servo de Deus, Padre Léo, servo de Deus, Padre Emiliano Tardif, venerável, quer dizer, está aí com passo já para a beatificação. Guido Schaffer, também servo de Deus, venerável. Recentemente, o Pierre Goussat, servo de Deus, venerável, a caminho da beatificação. Isso para ficar somente alguns. Então, fechando agora, eu respondo a pergunta. A renovação carismática é católica? Claro, sim. Sempre na igreja, dentro da igreja, pela igreja, para a igreja e nunca fora dela.